Olá, pessoal. Aqui é Paulo Roberto Veiga e eu estou fazendo esse vídeo como comemoração do resultado da Alex no 45º Torneio Interclubes da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. A Alex ficou em segundo lugar geral, tendo sido campeã tanto na classe B como na classe C. Parabéns aí especialmente para a equipe campeã da classe B, João Strauss, Daniel Faria, João Galete, Gabriel Fernandes, Luiz Costa e Luiz Carneiro. E para campeã da classe C, equipe formada por Wagner Fernandes, Enzo Costa, Júlio Roineff, Vitor Mesquita, Daniel Eidelman e Léo Borenstein. Provavelmente eu pronunciei errado esse último, mas não foi por mal, eu prometo. E a Alex também ficou em terceiro lugar na classe B. Além do primeiro, nós tivemos a terceira melhor equipe. Constantino Pritsopoulos, Arnaldo Mesquita, Antônio Consoli e Pedro Pereira, os integrantes desse outro time da Alex. Parabéns especial também para o Daniel Faria, que ficou em primeiro lugar no tabuleiro 2 na classe B, com 4,5 pontos em 5. Para o Enzo Costa, que ficou em primeiro lugar na classe C, segundo tabuleiro, 5,5 pontos em 6. E para o Júlio Roineff, que marcou 5 pontos em 6, então foi o primeiro lugar na classe C, tabuleiro 3. Outras boas performances individuais: João Strauss, segundo lugar na classe B, tabuleiro 1, 4,5 em 6. João Galete, segundo lugar, tabuleiro 3 na classe B, 4,5 em 6. Vitor Mesquita, 4 pontos em 5. Ficou em quarto no tabuleiro dele, mas foi uma performance muito, muito forte, até porque ele jogou uma partida a menos. O pessoal que ficou no pódio teve uma partida a mais, isso influenciou um pouco nesse resultado final. Então vamos lá. Eu vou mostrar uma partida que foi jogada pelo mestre FIDE Alberto Mascarenhas na terceira rodada, tabuleiro 3 da classe A, contra o mestre nacional Cristiano Porto, do núcleo de xadrez de Niterói. A gente vai analisar essa partida nesse vídeo aqui. O Mascarenhas estava de brancas e o Cristiano Porto de pretas. O Mascarenhas iniciou a partida com lance C4, jogando a inglesa, abertura do futuro. O Cristiano respondeu com E5, cavalo C3. Então aqui é possível que haja uma estrutura parecida com uma siciliana reversa, né? Já que o preto jogou 5, né? E o branco jogou C4. Acabou que não foi bem isso que aconteceu, né? Porque o Cristiano Porto seguiu com o lance F5 aqui, que não é um lance muito comum. Esse lance é a escolha das pretas aqui na minha base de dados em apenas 3, 4% das partidas. E há uma indicação de que o preto pode jogar no estilo da abertura holandesa, né? Cavalo F6, bispo E7, D6. E aí teria uma vantagem, né? Já que o plano nessa abertura muitas vezes é você jogar E6 e depois E5. Mas é óbvio que o branco não precisa permitir isso tudo, né? Senão todo mundo jogaria isso aqui. Ou o preto pode jogar no estilo do ataque Grand Prix, que foi mais ou menos o que aconteceu. O ataque Grand Prix é mais ou menos caracterizado por essa sequência de lances aqui, onde o branco joga com um F4 bem cedo aqui na siciliana. O Mascarenhas respondeu F5 com G3, seguindo o plano dele de anquetar esse bispo de casas claras e controlar bastante a casa dele. Cavalo F6 foi a resposta e o Mascarenhas jogou bispo G2, que é o lance mais comum da posição parado. Aqui o computador sugere um outro lance. Em vez de bispo G2, já estourar o centro com D4.
Se é, toma D4, que é o melhor lance. Dama toma. Cavalo C6, dama é 3. E aí a gente pode ir para uma posição como essa daqui, na qual esse bispo de casas claras é infinitamente superior ao bispo de casas claras das pretas. D4, bispo D2, para não dobrar os peões, e o branco está um pouquinho melhor aqui. Se o preto bloqueia com o bispo, aí é melhor ainda para o branco. Bispo G2, roque, cavalo H3, né? Não está claro o que esse bispo aqui vai fazer, né? F4 é uma ótima casa para as brancas, assim como foi durante a partida. Então tem essa possível melhora para o computador, né? Dá uma posição diferente, né? É possível que o Mascarenhas conheça essa linha, mas tenha preferido jogar o sistema que ele se sente mais confortável com. Bispo G2, Bispo C5. Essa casa, eu não gosto muito dessa casa pro bispo nessas estruturas, né? É assim que se joga o ataque Grand Prix de brancas, né? É a linha mais tradicional, com bispo C4 no caso, né? E aí a ideia é fazer roque, jogar, por exemplo, com D6, dama E8 e dama H5 e atacar na ala do rei. Né? Obviamente, para as brancas seria os lances equivalentes, né? D3, dama E1 e dama H4. Isso não tem uma reputação tão boa para as brancas já. Não é que você esteja perdendo para as brancas nem nada, mas não é uma abertura conhecida por dar uma vantagem para o branco. Né? Ultimamente, inclusive, esse ataque Grand Prix tem sido jogado com bispo B5, em vez de bispo C4. Né? E o equivalente bispo B5 seria bispo B4 aqui, na verdade. O Mascarenhas jogou D3, matando qualquer tipo de ideia onde o avanço desse peão aqui seja bom e apoiando o centro. Cristiano Porto respondeu com roque. O Mascarenhas jogou E3, né? Que é uma das razões pela qual esse bispo aqui em C5 ele não tem tanta função, né? Já que ele está batendo nessa cadeia de peões aqui. Cavalo C6 foi jogado. Também poderia ser interessante jogar com C6 aqui, para matar esse bispo de casas claras, né? Mesmo conceito de jogar E3 aqui. Mascarenhas jogou cavalo de G para E2, né? Ele quer desenvolver esse cavalo para preparar o roque. Mas se ele joga um lance como cavalo F3, primeiro que ele está bloqueando esse bispo de casas claras, que é a melhor peça dele. E segundo que no futuro ideias com F4 vão ficar mais difíceis de serem atingidas. Ainda que eu acho que nessa posição não faz tanto sentido jogar com F4 aqui. E aqui A5, que é um lance um pouco misterioso para mim. Você que está assistindo o vídeo, tenta descobrir qual o melhor lance para as brancas agora. Pausa o vídeo se você quiser pensar um pouco mais. Eu vou continuar aqui. O melhor lance para as brancas foi o lance que o Mascarenhas jogou, que é o lance D4. E é muito interessante esse lance D4 pelo seguinte: ele acabou de jogar D3. Ele jogou D3 no lance 5 e ele joga D4 no lance 8. Então isso poderia ser visto como uma perda de tempo. Por que isso não é uma perda de tempo aqui? Porque o preto ele fez esse lance A5 aqui. O preto fez um lance na abertura que não controla o centro, que não desenvolve uma peça e que não ajuda na segurança do rei. Então, quando seu oponente te ataca no flanco, pode ser interessante contra-atacar do centro. E foi exatamente o que o Mascarenhas fez. Bom, melhor para o preto seria jogar com D6. Abre a diagonal para o bispo e controla a casa E5. E agora o branco deveria fazer o roque, mas
Se o branco joga com D4 aqui, bom, bispo B6. E eu vou comparar com a linha que vai acontecer na partida, tá? Aliás, que poderia acontecer na partida. D toma E5, D toma E5. Olha esse centro aqui das pretas, né? Olha quantas casas importantes esses peões controlam. Então, nesse caso aqui, o D4 do Mascarenhas não seria tão bom. Porque as pretas têm a opção de recapturar com o peão, controlar várias casas importantes aqui. E elas se livraram desse peão aqui de D7 ou D6, que algumas linhas ele fica um pouco vulnerável, como a gente vai ver em breve. Tá? Voltando para a partida, o Mascarenhas jogou D4. E aqui o melhor que o preto poderia fazer é jogar com o bispo B6 de novo. Mas agora vamos reparar na diferença entre essa variante e a que a gente acabou de ver. D toma, o preto é obrigado a tomar de cavalo. Não tem o lance... Perdão. Não tem o lance D toma E5 porque o peão está em D7 ainda. Então, sendo obrigado a tomar de cavalo, B3, vamos dizer D6 agora, e roque. Primeiro que as pretas têm menos espaço central. Esse peão aqui, em vez de estar em D6, estaria em E5, controlando casas mais importantes. E segundo, que agora o preto tem um problema crônico aqui. Aliás, tem um problema crônico, mas isso é o melhor que o preto poderia fazer depois de jogar assim. Tá? Deixando claro. Se o preto joga com C6 para matar esse bispo, agora o peão de D6 está atrasado. Vai ser um alvo nessa coluna semi-aberta. E se o preto não joga C6, aí esse bispo aqui é um monstro. Inclusive vai ser difícil para completar o desenvolvimento dessa ala da dama aqui sem fazer nenhuma concessão maior. Tá? Dito isso, o Cristiano Porto jogou o lance E toma D4, E toma D4 para as brancas. Lembra daquele centro ótimo que as pretas poderiam ter? Se o branco jogasse D4 numa posição menos favorável? Agora é o branco que tem esse centro. Olha quantas casas importantes estão controladas. E o branco ainda tem a vantagem de ter esse bispo maravilhoso aqui em G2. Né? Com a ala da dama do preto toda travada ainda. Então o branco já tem uma vantagem significativa aqui nessa posição. Bispo E7 foi jogado. O computador prefere jogar com bispo B4 e fazer essa troca aqui. Porque agora esse bispo aqui que estava em E7 foi eliminado. E esse cavalo aqui foi eliminado do tabuleiro também, né? Como a gente pode ver comparando as duas posições. E esse cavalo aqui vai para F4 em breve. Controlando várias casas importantes. Enquanto esse bispo aqui parece não ter tanta função. Roque. D6. Cavalo F6 melhorando o cavalo. Controlando E6 e D5, como eu pontuei anteriormente. Torre E8. E aqui, o branco está melhor, mas precisa terminar o desenvolvimento antes de ter qualquer outro plano. Qual é a pior peça do branco aqui, no momento? É a torre de A1, certo? Ela não está participando da partida ainda. Para essa torre de A1 jogar, é preciso que o bispo de C1 se mexa. Logo, o Mascarenhas jogou o lance B3, para colocar o bispo na melhor posição possível nessa posição. G2, poder trazer a torre para o jogo posteriormente. Bispo F8 foi jogado. E a ideia do Cristiano Porto aqui é muito boa. Que é trazer alguma peça dele para E4. Já que E4 é a única coisa boa da posição do preto aqui, eu diria. O controle sobre essa casa E4 aqui. Então agora ele controla ainda mais essa casa importante. E aqui o Mascarenhas jogou cavalo de CD5. E talvez tenha sido o único lance dele que não foi o mais preciso. Que cedeu alguma coisa pro adversário. É bem impressionante numa partida de mais de 40 lances. Porque agora o preto pode jogar cavalo E4. Então aqui
Vamos ver o que o branco poderia fazer de diferente, né? O branco poderia, por exemplo, jogar cavalo de F para D5, com a mesma ideia de controlar essas casas importantes, porque agora, se cavalo é 4, tem cavalo B5, e C7 vai cair potencialmente com um garfo. Então, cavalo E4 não estaria disponível aqui. Se bispo B2 também, que seria uma boa, cavalo E4, o branco tem torre E1. Pressionando aqui E4 algumas vezes, né? A troca é forçada. E depois dessas trocas, o computador já dá mais 5 aqui para o branco. Eu confesso que eu não consigo entender por que a posição do branco é tão boa. Eu entendo que ela é ótima, mas mais 5 para mim é um pouco demais, né? Realmente esses bispos estão excelentes, né? Essa torre por enquanto não joga. Torre A1 tá vindo aí, talvez H4, H5 atacando na aula do rei, né? Mas o Mascarenhas jogou cavalo de C, D5, ele continua com uma vantagem bem sólida aqui. Cavalo E4 foi a resposta. E aí o Mascarenhas jogou F3. F3, né? É o tipo de lance que você não quer fazer a princípio, porque F3 agora está travando esse bispo de casas claras. Por outro lado, você também não quer que o cavalo permaneça nessa casa E4, né? Que é um cavalo bem chato, né? Controla várias casas importantes aqui. Então aí é a questão, né? F3 é bom ou é ruim? Geralmente a gente responde essa pergunta olhando para a avaliação do computador. Né? Se o computador disser que a vantagem do branco diminuiu, então F3 é ruim porque prendeu esse bispo. Né? Se o computador disser que a vantagem continua, então F3 é ótimo porque expulsou esse cavalo aqui. Então vamos ver aqui o que aconteceu, né, na partida. Cavalo G5 foi jogado, a expulsão do cavalo. Esse lance é perfeito para os planos do Mascarenhas, porque eventualmente o Mascarenhas vai conseguir jogar um F4 e o bispo vai estar ótimo, sem que esse cavalo possa voltar para E4. O computador prefere um cavalo F6 aqui, que para mim é um pouco estranho. Eu entendo perfeitamente porque o preto não jogou assim, né? Porque cavalo toma F6, dama toma, dama D5, cavalo D5, dama D8 e F4. Né? Aqui parece que o branco conseguiu tudo que ele queria. Bispo na coluna, na diagonal longa, aberta, cavalo central. Esse bispo de casas escuras talvez não esteja tão bom, mas olha o desenvolvimento do preto aqui. O preto não tem lá muita coisa boa na posição dele. E por incrível que pareça, o melhor lance segundo o computador é cavalo B8, terminando de desenvolver, né, todas as suas peças. Todas as peças na coluna inicial. A ideia de cavalo B8 é jogar cavalo D7 para F6. Um pouco artificial, talvez, né? Não é o primeiro lance que a gente pensa nessa posição, onde todas as peças estão na última fileira. O preto jogou cavalo G5, né? Mas vamos ver aqui. O computador prefere torre A1 em vez de F3. E aí, o pessoal que gosta de falar de estratégia vai dizer que agora a gente prendeu o nosso bispo de casas claras e não valia a pena tirar o cavalo central por isso, já que esse bispo é maravilhoso nessa abertura. Bom, se a gente falar isso, a gente vai estar se atendo muito à análise do computador para justificar uma verdade absoluta em termos de estratégia, né? A razão pela qual o torre A1 é mais preciso é concreta. É uma questão de cálculo concreto que tem a ver com uma tática, inclusive. Não é uma razão estratégica, exatamente. Por exemplo, cavalo B4. E agora qual é o melhor lance? Exatamente, né? O F3 que especialistas em estratégia gostariam de não jogar depois que a avaliação do computador não foi tão boa no último lance. Né? Por quê? Cavalo D5 e agora se cavalo F6, tem cavalo toma F6 e a dama não pode tomar de volta. Senão cai a torre em A8. Então o preto tem que tomar de G. E aí, obviamente, a estrutura não é boa e a segurança do rei também não.
Tá? Mascarenhas jogou F3 antes. Cavalo G5. A vantagem dele continua boa aqui. Tá? Bispo B2, cavalo E7. Redirecionando o cavalo, tendo algumas ideias de tomar aqui em D5 e seguir com C6. O Mascarenhas joga torre E1. C6 foi jogado, uma das muitas possibilidades que as pretas teriam aqui. Me parece, talvez, um pouco mais natural jogar com cavalo toma, para diminuir um pouco a desvantagem de espaço aqui, né, que o preto tem. Trocar peças quando você tem menos espaço. Por exemplo, torre toma E8, dama toma, e se cavalo toma D5, né? Pode jogar com dama D8, C6 aqui. E, né, na verdade, o branco tinha até a opção de, depois de cavalo toma D5, jogar C toma D5. Né, que eu confesso que para mim é bastante estranho esse lance, que segundo o computador é o melhor possível para essa posição. Imagina que ele controle essas casas. Cavalo E7, o Mascarenhas jogou cavalo C3, evitando as trocas, né, mantendo a vantagem de espaço dele. Né? Depois de C6, ele jogou cavalo C3. O preto seguiu com cavalo G6, né? Que pode parecer estranho, mas é difícil achar lance pro preto aqui. Como é que o preto melhora a posição dele, né? Bispo D7 parece o único lance útil para mim. E depois de dama D2, o que você vai jogar? Você vai ter que jogar cavalo G6, né? Você pode tentar um D5 aqui, né? Sacrificando um peão. Mas o branco pode tomar tudo. O computador prefere fazer outra coisa que não seja tomar tudo. Mas aqui, né, se isso aqui é o que o preto poderia fazer, a situação não está muito boa para o preto. Já que o branco tem um peão a mais por nada aqui. Então, cavalo G6 eu acho que foi uma boa decisão do Cristiano Porto. Cavalo toma G6. E aqui seria um pouquinho mais preciso jogar torre e tomar torre primeiro. Vamos ver por que em breve. Tá? Cavalo toma G6 e H toma G6. Né? O preto agora tem essa pequena desvantagem estrutural aqui. O preto aqui teve a oportunidade de jogar torre toma E1. E depois de dama toma E1, H toma G6 e dama D2, as brancas vão jogar a torre A1, mas aí a dama do preto não está exposta na coluna E, significando que o preto não vai precisar perder um tempo movendo essa dama de volta para a coluna D. Foi o que aconteceu na partida. Então H toma, torre toma, dama D2, ataca o cavalo de G5. E agora cavalo F7. Poderia ter jogado o cavalo H7 para ir para F6 também, mas acho que os dois são equivalentes. Torre E1, e lembra quando eu falei que a dama ia ter que se mover da coluna E? Tá acontecendo agora, dama D8, né? Então o preto acabou perdendo um tempo nessa manobrinha. E aí tudo que o Mascarenhas imaginou aconteceu, né? Estrategicamente ele conseguiu jogar F4, o bispo dele está aberto e ele conseguiu expulsar esse cavalo aqui da casa E4, né? Ele tem um domínio posicional muito grande nessa posição aqui. Bispo D7, finalmente desenvolvendo o bispo de casas claras, né? Ainda que esses dois bispos não estejam tão ativos. E D5, né? D5 é um excelente... parece estranho, mas esse lance é muito bom. A gente vai ver em breve qual é a ideia do Mascarenhas aqui. Não vou dar spoiler ainda. Vou só adiantar que, bom, o preto não vai querer capturar nunca esse peão, né? Então a gente está criando uma tensão aqui em C6 e D5. E o preto não vai querer capturar nunca. Senão vai estar ativando alguma das duas peças do branco aqui. O Cristiano jogou com dama B6. Cheque. E o Mascarenhas bloqueia o cheque com dama F2. Eu acho que na prática é uma decisão muito boa que ele tomou. Por quê? Se dama toma, rei toma, que é o que o computador quer fazer de pretas aqui, a gente pode comparar todas as peças menores, né? Esse bispo é melhor que esse bispo é melhor que essa torre é melhor que essa e esse cavalo é melhor que esse. Então esse final é vantajoso para o branco, né? Com base no que eu falei. O computador dá só mais 1.2 aqui, então a minha avaliação não está tão precisa assim. Mas eu
realmente eu não gosto dessa posição aqui pro preto. Eu prefiro o que o Cristiano fez na partida, que foi jogar o lance C5. E agora eu queria que todos pausassem o vídeo e tentassem encontrar o melhor lance para o branco. Bom, você que pausou o vídeo e tentou encontrar, se você achou o lance Torre E6, que foi o que o Alberto Mascarenhas jogou, parabéns. Você é um jogador muito melhor do que eu, já que eu nunca consideraria esse lance na minha vida. E eu acho que é isso que diferencia os jogadores que são excepcionais dos jogadores que são meros mortais, né? Torre E6 para mim não era nem um candidato, né? Não é nem algo que eu calcularia nessa posição. Então isso ilustra também a importância de você analisar partidas para você ver ideias e conseguir replicá-las em partidas suas posteriormente, né? Você só vai conseguir jogar um lance como Torre E6, uma partida sua, se você estudar partidas clássicas do xadrez. Quanto melhor o jogador, com mais frequência ele vai fazer lances bons, como Torre E6, né? De tanto ver essas ideias, eventualmente você vai se sentir confiante para jogar e preciso para avaliar que Torre E6 é um bom lance aqui. Bom, Torre E6. Por que Torre E6 é bom? E aí vocês não venham me dizer que Torre E6 é bom porque esse bispo vale mais que essa torre. Acho que essa é a afirmativa mais falsa da história da humanidade. Esse bispo aqui é horrível e essa torre é ótima, né? Torre E6 é bom porque ele transforma a posição de uma forma que vai favorecer o branco. Vamos ver o que acontece se o bispo toma, né? Eu acho que é o lance que tem que ser analisado aqui. Não foi o que o Cristiano jogou. Ele avaliou corretamente que bispo toma E6 era ruim pro preto aqui, mas vamos ver o que acontece se bispo toma. D toma. Se cavalo D8, a gente já tem E7 direto. Né? Bispo toma E7, cavalo D5, garfo. Na dama e no bispo. Né? Então, bispo toma E6, D toma E6, cavalo H6 tem que ser jogado. E aí o branco pode continuar com cavalo D5, tudo bem concreto, né? Não é um sacrifício posicional tão de longo prazo assim. Tem variantes que já demonstram a completa superioridade do branco. Né? Dama D8. Bom, a gente está ameaçando jogar E7, né? Então dama D8 era necessário. Dama E3. Estou ameaçando jogar E7. Se cavalo G4, a gente tem dama E2. Bispo E7, H3, cavalo F6. E depois dessa troca, o preto não pode mover. Né? O preto não. Que o preto joga aqui? Né? O preto não tem lance. Isso aqui está muito frágil, né? Eventualmente o branco vai conseguir alguma ruptura aí que vai concretizar a vantagem. Se bispo E7, a gente tem H3 que controla G4. A4. E aí, G4, toma, toma. E depois de dama, toma, B3, o branco está dominando em todos os lados do tabuleiro. Né? São posições bem concretas aqui, né? Você vê que o preto não tem lance, né? Imediatamente, depois que você acha o torre para E6, você vê que todas as peças se coordenam perfeitamente e o preto não tem muito que ele possa fazer aqui para evitar o ataque do branco. Né? O branco está infiltrando aqui, o branco pode infiltrar aqui também. Né? Esse bispo está maravilhoso, esse bispo está maravilhoso, o cavalo controla várias casas importantes. Né? Então foi por isso que o Cristiano não jogou bispo toma. Se vocês quiserem pausar e tentar achar o lance do preto aqui, podem pausar também. Difícil de achar esse lance, né? Mas é baseado em contra-jogo, né? Tem que achar contra-jogo. O lance aqui é A4. E aqui, por incrível que pareça, o computador toma esse peão. Né? Enfraquecendo esse peão aqui de C4, né? E aqui as linhas não são tão forçadas
nessa variante aqui. Se o branco não toma o peão, joga, por exemplo, dama E2, solidificando a posição, tem a toma B3. Né? E aqui, o computador joga A3, que para mim é insano. Né? Você vai dar esse peão passado na terceira para o adversário. Mas se a toma B3, tem dama toma B3, né? E agora o preto está começando a ameaçar tomar essa torre aqui de fato. Porque agora tem contra-jogo aqui na ala da dama. Então, por exemplo, torre toma G6, cavalo H6, eventualmente o branco vai ter que realmente sacrificar a qualidade aqui. Seria o preto, estaria um pouco melhor. Né? Então, por isso que depois de A4, o branco teria que jogar B toma A4, na verdade. Esse é o lance que, aparentemente, segundo o computador, mantém a maior vantagem que o branco poderia ter nessa posição. Porém, o preto jogou rei H7, que, para ser sincero, é um lance muito natural. Né? Você está tirando seu rei aqui da última fileira e defendendo o peão de G6. Então, pessoal, o que o branco joga aqui? Só tem um lance que mantém uma vantagem completamente vencedora aqui. Vamos ver se vocês conseguem achar. Esse lance é G4. Se aproveitando agora a posição um pouco exposta do rei. A ameaça é jogar G toma e dama G3 ou H4. Né? Vamos ver o que poderia acontecer aqui. Se FG, F5, é exclama atrás de exclama aqui. Se você toma o peão, dama toma F5 é letal, né? Por exemplo, rei G8, bispo E4, são muitas ameaças aqui que o preto tem que segurar. Né? Se depois de F5 você joga com o bispo toma E6, né, tem FG cheque, rei G8, D toma bispo, cavalo H6, aí tem esse bispo C1 cruel aqui. Não é o único, mas é o mais cruel, né? Porque, por exemplo, se dama D8, bispo toma H6. Você não pode tomar de volta, senão, né, tá levando nosso querido mate aqui. Então F5 é letal nessa variante. Então depois de G4, o que mais que o preto poderia fazer? A4, talvez? Também não funciona agora. Porque G toma F5, G toma F5, tem dama H4. Cheque. Se você bloqueia o cheque, torre toma H6. E tem uma ideia que é cavalo E4 aqui, que está sempre presente nessas linhas. Você vai permitir cavalo F6? Não parece uma boa ideia, né? Cavalo F6 ganha automaticamente. Né? Mas se você toma, tem bispo toma E4 também. Na verdade, é mate forçado, como eu estou mostrando para vocês. Então, o que o Cristiano fez aqui foi perfeito do ponto de vista prático. Ele tomou a torre. Né? Tá que é para ter uma posição pior, que seja com um pouquinho de material a mais. D toma E6. Atacando o cavalo. Se cavalo D8, tem dama H4 cheque, seguido de E7. Que nem é o melhor que o branco pode fazer aparentemente, mas ganha com sobras. Né? Então o Cristiano jogou cavalo H6. Cavalo D5 pelo Mascarenhas. A ameaça é E7. Dama D8, evitando E7. E aí ele joga um G5, o Mascarenhas. Atacando o cavalo. A única casa segura que aparentemente o cavalo tem é cavalo G4, né? É o lance mais natural aqui. Só que aí dama H4, rei G8, H3 ganha o cavalo. Esse cavalo não tem volta. Por exemplo, cavalo E3, cavalo toma E3. Então, eu vi agora que tem cavalo G8. Cavalo G8... Bom, eu imagino que dama H4 seja bom também. Né? Me parece a forma de refutar isso aqui. Vamos ver se é dama H4 mesmo. Vou pegar aqui. O computador dá mais 10 pro branco aqui depois de cavalo H6 e E7. Tá caindo aqui também, né? A posição do preto tá colapsando.
Então, o Cristiano, evitando isso tudo, jogou bispo E7. O Mascarenhas tomou o cavalo. O Cristiano tomou de volta. E aqui você tem tudo que você quer numa posição de xadrez, né? Você tem um ataque livre e você não tem material a menos. Né? Você só tem a parte boa, que é atacar. Você nem precisou sacrificar nada. Quer dizer, ele sacrificou, mas já conseguiu recuperar. Então, na verdade, ele tem 2 peças pela torre. Que geralmente é melhor para as 2 peças. Né? Acho que o Cristiano tem um peão, né? O Cristiano tem um peão e a torre pelas duas menores, mas o domínio desses bichos aqui é muito grande. O branco tá ganho aqui. E aqui o Mascarenhas faz um lance que é o meu lance preferido da partida. Basicamente todo lance ganha aqui, né? Mas o lance dele A4, ele interrompe qualquer tipo de contra-jogo do preto. O preto nunca vai poder jogar A4, tentar ativar as peças por aqui. Então o preto ele tem que só que aqui ele vai esperar o destino dele. Dama F8. Talvez ele tenha tido a ideia de controlar essas casas aqui. Talvez ele tenha tido o plano de vir com a torre para o centro. Mas o Mascarenhas aqui não dá chance do preto se recuperar. Cavalo B6 atacando a torre. Torre A6. Cavalo D7 atacando a dama. Né? E repara que aqui ele não jogou cavalo B6 só porque está atacando a torre. Né? Ele jogou cavalo B6 para trazer o cavalo para D7. Né? E agora ter essa casa D5 para o bispo. Então, depois de cavalo D7, dama C8, o Mascarenhas vem com dama D2. A dama não estava fazendo muita coisa aqui em F2. A dama G8 joga o Cristiano Porto. Por quê? Porque ataca peão de E6. E no caso o branco jogar dama C3, tá defendendo essas casas aqui que seriam mate. Né? Dama C3, obviamente o preto não pode capturar. Né? Dama G7 mate. Então ele joga torre A8. E aqui o Mascarenhas faz um lance bem engraçado, quase, né? Dama F6. Ele poderia ter jogado também cavalo F6, bicho toma, dama toma. Domínio completo, né? Dama F6 ganha por muito também. Bom, o ponto é que você não está efetivamente sacrificando a dama, né? Porque depois de bicho toma F6 tem o garfo. Rei G7, cavalo toma G8. Né? E aqui o branco tem os 2 bispos, né, contra a torre. E esse peão aqui que está prestes a promover. Mascarenhas arremata de uma maneira ideal. Bispo toma B7. Você captura um peão com o tempo, né? Atacando a torre. Depois de torre B8, agora você traz o seu bispo para a posição ideal. E5. Não pode tomar aqui em B3, senão é 7, né? O peão vai promover. Então o Cristiano joga rei F8. Bispo F6 pelo Mascarenhas, melhorando o bispo de casas escuras. Controla E7. Torre B6, o Cristiano aqui. Ele não quer que o Mascarenhas jogue E7 seguido de bispo C6 e promove. Mascarenhas aqui H4, né? H4 é considerado tortura em alguns países, inclusive. Mostrando que o preto não pode fazer nada aqui. H5. E aí ele acha a ideia... Quer dizer, todas as ideias aqui são vencedoras, né? Bispo D8 encerra a partida imediatamente. A promoção é inevitável agora. Torre A6. Né? A torre estava sendo atacada. E você tem que defender C6, porque senão vem bispo C6. Desculpa, senão vem E7 seguido de bispo C6 e promoção. Então, torre A6, só que A7 vem do mesmo jeito. Depois de rei A8 e bispo B7 atacando a torre, o preto desistiu. Já que o único lance que não perde a torre seria torre A7. E depois de bispo C6, rei F7, o peão está promovendo. A partida terminaria dessa forma. Eu imagino que ele tenha que jogar esse, né? Mas aí tá evidente que o preto não... O preto não tem lance, tá em Zug aqui, né? Você joga rei F2 e a torre vai cair por nada. O preto não tem o que
Não tem o que fazer aqui. Então foi por isso que depois do lance Bispo B7, o Cristiano Porto desistiu e o nosso mestre feed Alberto Mascarenhas conseguiu trazer esse ponto para Alex. Excelente performance dos nossos atletas no Interclubes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido com essa partida, assim como eu aprendi bastante. Grande abraço em todos, pessoal. Não deixem de seguir as páginas da Alex nas redes sociais. Valeu!